Iniciei. Pode falar. Primeira pergunta aí, pode falar. Quem pode me ajudar? Quais são os pontos craniométricos para a realização dos exames do crânio? Show. Obrigado, Camila. Então, ó, nós temos os pontos craniométricos, né? Ou pontos topográficos. Foram esses, ó, que eu acabei de informar. Então, eu tenho aqui o meu plano médio sagital e minha linha pupilar. O ponto de referência, meu ponto. Tá picotando. Não. Professor, desliga o microfone da galera e repete, por favor. Galera, é o seguinte, quem faz a pergunta aí desliga o microfone para não ter o barulho externo, para não atrapalhar ninguém e a gente grava bonitinho. Então, vamos lá. Aí a primeira pergunta, nós temos o plano médio sagital e a linha interpupilar. Então, nós temos os nossos pontos craniométricos, né, o topográfico, conhecido como o quê? Glabela, násio, acântio e ponto mentoniano. Isso na vista anterior. Na vista em perfil, eu tenho quem? O topo de implantação da orelha, o pavilhão auditivo, o trago, o ângulo da mandíbula ou gônio, que são os pontos o quê? Dessa região, conhecido como os pontos topográficos, né? E craniométricos também. Já que eu envolvi os pontos craniométricos, eu tenho esses pontinhos aqui, ó, chamado de bregma, tá? Chamado de lambda, chamado de pterion e também o astélio. Esses são os pontos topográficos, beleza? Então, determino que no crânio nós temos o ponto de linhas, que são as linhas importantes para que a gente possa realizar os exames. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. 7 linhas. Aqui eu tenho a linha glabelo, que vem da glabela ao alvéolo, glabelo alveolar. E essas linhas, elas estão abreviadas, LGM, linha glabelo meatal. LOM, né? Alon, conhecido, definido para a gente como linha órbito, passando na órbita, linha órbito meatal. Então, a maioria das linhas vão chegar onde? No meato acústico externo, que vamos chamar de MAI. Então, a linha infraórbito meatal, porque ela está na parte inferior dos olhos. Então, é linha infraórbito meatal. Chegou na região do nariz, eu tenho o acântio, né? Ou espinha nasal anterior. Que eu tenho quem? A lã. Linha acantomeatal, ligando na região do ouvido. Descer um pouquinho, eu tenho um lábio. Então, eu tenho a linha lábio meatal. E desceu mais um pouquinho, eu tenho quem? A linha mento meatal. Então, todas essas linhas são referentes ao quê? Ao direcionamento dos raios-x que vocês vão fazer para realizar alguns exames, alguns métodos específicos da região do crânio. Beleza? E aí a gente consegue fazer esta variação. Então, lembra do Breton que eu falei para vocês? Então, se aqui é a glabela e ele vem acima da glabela, o raio central vai seguir perpendicular. Mas eu tenho que fazer o exame de crânio, porém o raio central tem que vir perpendicular, como está vindo minha seta, em Lyon. Então, ele vai entrar direto aqui na Lyon. Isso significa o quê? Que cada região eu consigo ver uma estrutura específica. Por isso que o exame de crânio ele já é um pouco mais complicado.
E olha aqui, ó, que eu falei para vocês, o ínio. Então, o ínio é também conhecido como protuberância occipital externa. Então, se você vai fazer um PA de crânio, né, um póstero anterior, o raio central vem na altura de quem? Do ínio, beleza? Para não incidir na região dos olhos. Próxima pergunta, por favor. Ô, professor, então a resposta dele é esse daqui onde tem isso aí, né? Isso. Lê para mim a próxima pergunta, por favor. Quais são as linhas de marcação De marcação para a realização de exames de crânio. Isso. do crânio? Show. Então, são essas linhas aqui que eu acabei de falar com vocês, tá? Essa daqui fica ao ponto craniométrico, a primeira pergunta. E essa daqui é a segunda pergunta, que são essas linhas aí. Vamos para 3, fala aí. Quais são as suturas que encontramos no crânio? Professor, desculpa, eu não entendi essa segunda aí, por favor. É porque fizeram a ligação aqui bem na hora. A segunda, essa daqui é a resposta da segunda questão. O nome das linhas aqui. Então vamos lá. A terceira foi as suturas do crânio. Lembra que eu demonstrei que o crânio era aberto? Tinha as suas aberturas, que é essa daqui? Vocês lembram das fontanelas? Então, essas fontanelas, né, elas são específicas. Como eu falei para vocês, a criança em desenvolvimento, o cérebro tem que desenvolver, então o crânio ele não pode fechar. André, e como o crânio fecha no nascimento, né? Na formação do indivíduo? Ou você tem uma microcefalia, ou você tem a craniossinostose, que é o fechamento precoce das fontanelas, né? Das suturas cranianas. Então, daquelas fontanelas, olha o que formou para a gente. O indivíduo de desenvolvimento, tá? Onde ele formou quem? As suturas. Então, o cérebro já desenvolveu de forma adequada, então o crânio ele começa a formar quem? As suturas cranianas. Então, tem aqui a sutura o quê? Coronal. Eu tenho a sutura o quê? Sagital. E tem a sutura o quê? Lambdoide. Na parte lateral, que é essa daqui, ó, em cor da mangueira, né? Verde rosa aí, você tem a sutura escamosa, porque ele parece realmente no crânio de verdade como se tivesse barulho, tivesse escama mesmo, tá? Fora isso, nós temos o quê? Uma estrutura muito importante. Beleza? Wallace, seu microfone tá ligado. Desliga esse apito aí, Eu rapaz. fiz uma pergunta porque travou para mim aqui. Não sei se foi só para mim, desculpa. Qual foi a pergunta? Fala, Wallace, qual foi a pergunta? A 3. Aí o senhor estava falando aí que fecha o crânio, que faz as suturas e travou para mim. Então, show. Então, o crânio, você viu a parte que ele é aberto, não viu? Vi sim, professor. Então, aí, quando a criança cresce, ele desenvolve. Então, como o cérebro está totalmente desenvolvido, então o crânio começa a se fechar, fazendo a proteção do encéfalo, formando assim as suturas do crânio. Beleza? Então, quando a criança é pequenininha, cuidado com a moleira, não pode bater. Por quê? Porque ali é aberto por tecido fibroso e ajuda a proteger o cérebro. E quando a criança vai crescendo, então esses ossinhos eles vão crescendo e no caso do crânio, ele, ao invés de ter as fontanelas, ele vai possuir quem? As suturas, que são elas, sutura coronal, sutura sagital, sutura escamosa e essa daqui que é a sutura, sutura escamosa e a sutura lambdoide, beleza? E através desses pontos de fechamento do crânio, nós temos quem? Bregma. E o bregma
é o ponto de união ou encontro de quem? Do osso frontal com o osso parietal, formando aqui o primeiro ponto craniométrico chamado de Bregman. Lambda é o ponto de união dos ossos parietais com o osso occipital. Esse ponto aqui, formando um ponto de encontro chamado de lambda. Beleza? Próxima pergunta, por favor. Oi? Como são classificados os ossos do crânio? Isso. Então, os ossos do crânio eles vão ser classificados. Então, se vimos a classificação lá na nossa segunda aula de anatomia, que foi osteologia, né, sabemos que os ossos do crânio eles vão ser classificados em quê? Ossos o quê? Planos. Beleza? Temos ossos planos, tá? E ossos o quê? Irregulares. Tá? Então, eles vão ser classificados assim. Em ossos planos e irregulares. E pneumáticos, tá? Próxima pergunta. Quais são os ossos que formam a base do crânio? Perfeito. Então, vimos que nós temos os ossinhos que vão formar quem? A base do crânio. Então, a base do crânio é formada por quem? Pelo osso frontal, pelo osso parietal, pelo osso occipital e pelos ossos o quê? Temporais. Beleza? Então, são esses os ossinhos que vão formar tanto a base do crânio, tá? Quanto a calota craniana também. Qual é a outra? Quais são as grandes fossas que encontramos na base do crânio? Show. Então, se o crânio envolve o cérebro, e como é que o cérebro é armazenado internamente e protegido? Justamente porque aqui, ó, a visão da base do crânio. Eu tenho as estruturas importantes, que é quem? A fossa anterior, onde está a setinha. Eu tenho a fossa média e tenho a fossa posterior. E essas três fossas são localizadas na base do crânio. Então, significa que aqui, ó, anteriormente, o lobo frontal vai ter o contato com o osso frontal, e significa aqui que os lobos temporais vai ter o contato com a parte média, e o lobo occipital com o osso occipital. Então, formando assim as três fossas da base do crânio para poder acomodar de forma adequada o cérebro e protegê-lo. Próximo. A terceira qual mesmo, professor? A primeira, fossa anterior, fossa média e fossa qual a outra? Posterior. Próximo. Onde se localiza os seguintes ossos: calvária parietal e occipital? Show de bola. Então, nós temos o osso, né? Rapidinho aqui, ó. As três fossas. Fossa anterior, fossa média e fossa posterior. Então, calvária, né? O osso frontal, que é o osso frontal, né? Localizado na região que é anterosuperior, ou região frontal do crânio. O professor do número 6. Não entendi nada. Qual o número 6, essa? Eu não sei qual é o número, só estou seguindo as perguntas. Essa é o número 7. A 6 é a fossa anterior, fossa média e fossa posterior. Vamos lá. Então, isso, show. Agora melhorou. Então,
Então, vamos lá. Então, localizado o osso da calvária, né? A primeira pergunta, certo? Então, ó, osso da calvária situado na região anterosuperior ou região frontal do crânio, tá? É sua localização. Que é justamente esse osso aqui em azul, ó, na região anterosuperior ou região frontal do crânio, que é conhecido como osso frontal. Próximo. Qual é a outra desse aí? É o osso frontal, qual é o outro? Parietal. Parietal. Então, o parietal fica situado na região superolateral ou região parietal do crânio. Então, olha aqui, ele aqui, ó, verdinho, né? Até o formatinho dele é diferente, ó. Então, aqui é a região supero, que é superior, e lateral. Então, ele vem tanto na parte superior, quanto ele vai para a parte o quê? Lateral. Lateral. Então, dos dois lados, direito e esquerdo. Próximo. Occipital. Então, occipital já é esse carinha aqui, ó. Localizado o quê? Na região posterior inferior do crânio, né? Então, na região posterior inferior do crânio, ou região, né, occipital do crânio, nós encontramos o osso occipital, que é esse aqui, tá? Bom? Então, vamos lá, próximo. Quais são as características dos seguintes ossos? Temporal e esfenoide. Temporal e esfenoide. Então, o osso temporal, ele é o osso o quê? Diferenciado, ó. O osso da tempestade, né? Localizado aí onde nós temos o meato acústico externo. Então, o osso temporal, ele tem suas características. O quê? Ele é um osso o quê? Irregular, beleza? Aqui, ó. Ele não tem uma definição específica, ele tem vários acidentes anatômicos, beleza? E possui aqui a sua estrutura escamosa do crânio. Então, ele vai ser definido para a gente um osso irregular e vai ser dividido em 3 partes fundamentais, ó. Escamosa, que é essa superfície aqui, ó, ele tem. Petrosa, tá? Que é essa parte aqui, ó, vermelhinha. E timpânica, onde tem os tímpanos, tá? Na região do ouvido. Essa é a característica dele. E o outro é esfenoide, né? Isso. Esfenoide é esse cara aqui em amarelo. Então, ele também é definido como osso o quê? Irregular. Só que ele se localiza na base do crânio, beleza? No centro da base do crânio e se articula com os demais ossos. Olha o formato dele. Alguns autores determinam que ele parece um morcego de asas abertas. Outras pessoas falam que parece com a borboleta, né? Então, aí você tem várias características para esse osso. Então, esse osso é chamado de osso esfenoide, se localiza no centro da base do crânio e se articula com todos os ossos do crânio. E ele tem características como sua asa maior, que é essa daqui, tá? Direita e esquerda. Também possui a asa menor e o famoso processo pterigóide, tá? Próximo. Onde se localiza o esfenoide? Show. Então, o esfenoide se localiza onde? No centro da base do crânio. Ponto, acabou. No centro da base do crânio, a gente localiza o esfenoide. Próximo. Onde se localiza o osso etmoide? Show. Osso etemoide, né? Esse osso aqui, ó, que eu estou mostrando a vocês, onde está a setinha. Tá? Eu tenho esse aqui que é o etmoide e esse aqui, ó, é o vômero. Os dois juntos formam a parede, o septo ósseo do nosso nariz, tá? Dividindo em direita e esquerda. Então, o osso etmoide, ele fica localizado na região anteroinferior do crânio, à frente do osso que é o esfenoide, tá? E classificado para a gente como osso que é irregular. Tá? Então, osso etmoide, localizado na região anteroinferior do crânio,
à frente do osso esfenóide. Próximo. Onde se localiza o maxilar? Opa! Então, ó, gente, aqui, ó, face. Olha o cara aqui, ó. Em azul, ó, tá vendo? É o maxilar, beleza? E esse aqui de baixo é quem? A mandíbula. Maxilar, fixo e resistente. É essa parte de cima, próximo do nariz. Mandíbula, movimento, tá? É o osso móvel da região do crânio, que é a parte inferior. Então, o maxilar, ele fica situado na região anterior da face, classificado para a gente como osso irregular e par, porque ele é dividido em direito e esquerdo. Beleza? Próximo. Quais são as características do osso zigomático? Zigomático, vulgo massasia do rosto. Então, o osso zigomático ele fica situado na região anterolateral da face. Ele é definido para a gente como osso irregular e par. Por quê? Ele tem direito e esquerdo. Então, aqui, ó, o osso zigomático aqui, ó, ele vai ser assim na direita e vai ser o quê? Na esquerda. E a sua característica vai ser o quê? O seu formato vai ser um formato losangular e vai permitir apresentar 3 faces, onde ele vai ter a face lateral, face temporal e face orbital. Então, olha aqui, ó. Face orbital, face temporal e face maxilar, tá? Orbital. Calma aí, desculpa. Orbital, temporal e lateral. Então, ó, orbital, lateral e temporal. Beleza? Que são as faces desse ossinho. Próximo. Acabou. Acabou? Pô, deu tempo de 3 minutos. Beleza? Então, gente, eu vou finalizar aqui hoje com vocês. Vou gravar isso aqui no link e vou mandar vou postar lá na minha página lá no YouTube para vocês verem isso aí. Ok? Tenta colocar também no Classroom, professor. Vou tentar, cara, porque ele é grande demais. No Classroom só dá 7 minutos, 3 minutos. Entendeu? Entendi. É melhor no YouTube e manda o link lá pra gente, então, no grupo. Vou mandar sim, com certeza. Aí dá para vocês verem lá também. Vou tentar botar no Classroom. Se der, show de bola. Se não der, eu vou botar no YouTube mesmo. Aí dá Beleza. para vocês verem pelo o link aí. Ok? Tá gravando ainda, hein?